relevante também, sobre esse comportamento centrão, que abre discussão. O Estadão escreveu um editorial ontem, bom, para falar sobre a neutralidade eleitoral, que assim como a Thaís Oyama diz que o crime costuma compensar, parece que a neutralidade também, né? Ela compensa. E diz o seguinte, que 4 grandes partidos tomaram uma decisão que diz muito sobre o atual estágio da política brasileira. União e PP, reunidos na União Progressista, o maior bloco no Congresso, Republicanos e MDB. Todos eles optaram pela neutralidade. Nenhuma dessas legendas lançou candidata à presidência. Se lançasse, ok. Lançou, né? Fazer o quê? Tipo, o PSD lançou. Isso aí pelo menos não pode reclamar. Lançou. Estão lá se colocando como opção. Essa turma não. Cada diretório vai ficar livre para apoiar quem quiser. Flávio, Lula, não apoia ninguém. Para o cagada aí, se quiser. O Chico Bento, quem vocês quiserem. Ao contrário do que justificam alguns caciques partidários, esse movimento nada tem a ver com a polarização entre Lula e Flávio, fantoche do pai Jair Bolsonaro na eleição deste ano. Trata-se antes de um cálculo muito lucrativo. É óbvio que há políticos interessados em concorrer a cargos majoritários do Executivo e com apoio de seus partidos. Mas política também se faz de incentivos e o sistema brasileiro se transformou num arranjo disfuncional que simplesmente deixou de recompensar os partidos que ousam sonhar com um projeto nacional e colocá-lo na praça. O que compensa é eleger bancada de deputado federal. Uma explicação para isso está na estrutura de privilégios e prerrogativas que o próprio Congresso construiu para os seus integrantes, sobretudo na última década. E tudo saiu da cabeça do FHC. Emendas parlamentares bilionárias, boa parte delas impositiva, blindaram o legislativo da necessidade de entabular negociações reais com o executivo, visando a divisão de poder própria da democracia representativa. Ademais, os fundos partidários eleitorais orbitantes, distribuídos conforme o tamanho da bancada, tornam muito mais atraente para os partidos eleger deputados e senadores que um presidente ou vice. Some-se a isso a baixíssima responsabilização dos parlamentares e dos caciques que comandam os partidos como empresa, corpo mole e bolso cheio. O resultado é óbvio. Por que uma direção partidária ia gastar dinheiro e capital político numa candidatura presidencial cujo risco de derrota é muito maior? Se pode simplesmente bancar candidaturas muito mais baratas para o Congresso, com o dinheiro dos contribuintes e depois ainda pode barganhar seus interesses com o presidente eleito, seja quem for. Nesse arranjo, os partidos sempre saem ganhando. Elegem bancadas robustas, preservam acesso ao orçamento da União e negociam cargos na administração federal em posição de força. Os eventuais acordos com o governo de turno são fechados depois, nos bastidores, como sempre ocorreu. Tíbios, os partidos evitam o risco de apostar no candidato errado, porque na prática não apostam em candidato algum e tampouco estão no trabalho de construir e difundir um projeto de país. Aí você pode até reclamar, como eu reclamo, mas o MDB fez um, lá que é o do Temer, né? Fez lá, você pode, mas fez, pelo menos fez, então você pode reclamar, né? Para reclamar tem que fazer. Tome-se o imbróglio em torno da indicação do nome da Tereza Cristina para ser vice do Flávio. Depois de alguma relutância, ela sinalizou disposição em aceitar compor a chapa, mas o acordo esbarrou na posição de neutralidade de seu partido, que privilegiará as alianças locais, sobretudo no Piauí do Ciro Nogueira, né? A democracia representativa pressupõe que os partidos, como organizadores dos interesses sociais, sejam veículos de projetos coletivos capazes de apresentar aos eleitores visões distintas de futuro e de disputá-las com convicção nas urnas. Quando as maiores legendas do Congresso preferem se blindar contra o resultado da eleição presidencial, não apenas abdicam desse papel, como impõem ao presidente eleito o custo literal de governar cercado por parlamentares sem compromisso coletivo algum, prontos a induzir a agenda nacional e cobrar seu quinhão no varejo da política. Eis a natureza do tal parlamentarismo branco que ora graça no Brasil, uma subversão do regime presidencialista consagrado pela Constituição, enquanto esse desenho institucional recompensar o corporativismo dos partidos com poder de barganha permanente, dificilmente haverá legenda disposta a romper com o modelo em prol do país. Se há algo que o Centrão sabe fazer é conta, e nela
O Centrão já venceu a eleição antes do primeiro voto ser digitado na urna. Aí, vamos voltar, eu falei no outro dia, né? Eu falei, gente, olhando para os nossos deputados, quem está com tempo para ganhar dinheiro é porque está trabalhando pouco. Pelo menos eu vejo assim. A porcentagem de crescimento tanto faz. É só olhar se o valor condiz, né? Eu acho que se você pega o salário da Zoe, 2024 para cá, se ela tivesse juntado todo esse dinheiro, bicho, não dava esse crescimento de 1,5 milhão, né? Que a gente tava comentando. Não tô falando nada de legal, mas fica parecendo que os políticos utilizam do seu mandato para dar aquela boletada, né? Marota. Lembrando que assim, se juntasse o dinheiro todo, não dava. Só que essa turma tá sempre viajando, sempre passeando, cheio de benefícios, né? Sempre bonitinho, maravilhoso. Aí a gente tinha comentado sobre de novo essa situação, né? Você pega lá a Emília, não quer gravar um vídeo de apoio ao Carlos. Não, o Carlos tem que atrapalhar o Carlos. Era pra ser inadmissível. Aí você pega aqui o caso, nunca foi tão real, corpo mole, bolso cheio, porque esse pivete aqui, o Nicolas Ferreira, a Beyoncé de Ouro Preto, esse aqui mais mama com gosto. É viagem de jatinho, um bate e volta de jatinho é 100 conto. 100 conto não é 100 reais, não, é 100 mil reais. Belo Horizonte, coisa, ia lá com Domingos, sei lá que miséria é o candidato lá ao Senado. Não foi porque o sol tava quente, tá quente o sol. Sei lá que foi a desculpa que ele inventou. Sei que teve gente que pegou, foi 8 horas de carro para chegar na convenção do Flávio. E se ele realmente tivesse preocupado, no mínimo ele tinha usado as próprias redes sociais para divulgar a convenção, que ele também não fez. Aí o pivetinho saiu ali ó, de em torno de 40 mil reais para basicamente 4 milhões. É o Joesley Batista da política. E todo mundo vê. É venda de curso, é evento, é palestra, e a gente vem falando sobre isso. O Centrão tem o seu caminho. A direita sem Bolsonaro também. Assim, olha os problemas do Brasil, sabe? O que está acontecendo. As coisas podiam estar bem melhores, né? Infelizmente, né? As preocupações de alguns. Imagina o estilo de vida. Ainda deu tempo para juntar todo esse dinheiro, viu? De 40 para 4 milhões. Ê, menino brabo. Aí você não tem quem defende o Space lá do Nicolas, olha. Diferente de outros parlamentares que esconderam patrimônio. Pronto. Tem que falar quem foi que escondeu o patrimônio, né? É engraçado aí. Quero saber quem foi que escondeu o dinheiro. E menos mal tá inteligente, né? Apostando na Selic. Esse é brabo, vai lá, ó. Renda fixa. Pois é, pai. Tá apostando na Selic. Dale. Mas 4 anos de Lula aí vai bater o quê? Olha, se meter mais 10.000% aí de valorização, fecha aí 2020, 2030 com Lula, tá com 40 milhões de patrimônio declarado. Memória! Segue aí apostando na Selic, velho. Aí alguém comenta assim, rapaz, não é por nada não, mas será que a atividade parlamentar do influencer ainda é prioridade? Eu não tô falando que ela é corrupto, não. Provavelmente esse valor tenha vindo de venda de livros, palestras, redes sociais. Por isso tem tanta gente que defende ele, né? Silvio Grimaldo que o diga. Mas com tanto dinheiro assim entrando, rapaz, é de se imaginar que a prioridade da carreira não esteja sendo um salário de 30 mil. Será que as preocupações com o povo de um vereador que não tem, né, nenhum pau para atacar no gato são as mesmas de um deputado federal milionário? E todo elegantinho, sabe? Olha, ó. Olha pra mãozinha do Nicolas. Dá ali um zoomzinho ali, ó. Um Cartier tanque. Bonito, Nicolas. Eu aprovo. De aço, né? Bem versátil. Nicolas tá charmoso. Sempre roupas de bom algodão, né? Daqui a pouco é capaz de você ver a roupa que não tem nem marca atento. Vai pegar ali e falar, meu Deus, velho. Tu pega isso no tecido. Ixi. É você, Louro Piano. Louro Piano, é piano, Piana. É o Brunello Cucinelli de Brasília, né? É o Canale, Luca Falcone, Pini de Parma. O menino só nos panos. Ave Maria!
corpo mole e bolso cheio. Tá bem, hein? Tá boletando como nunca. E quando não é essa turma, o Brasil ainda produz esse tipo de coisa, né? Toda eleição tem um desse. Ai, mas avançamos. Desde 2014 pra cá avançamos. É só pra ter a certeza que ainda tem que avançar mais. Largar a caneta azul em cima. Agora falando sobre segurança, o que você tem de proposta para a segurança do Brasil? A segurança tem que ter mais segurança, que a segurança hoje está pouca. A gente chega num ambiente, está tendo essa confusão, que faltou segurança. Então vai ter mais gente especializada que vai entrar para fazer a segurança. Não, mas que tá faltando segurança, isso aí todo mundo sabe que precisa de mais. Mas o que você vai fazer para trazer mais segurança pro povo? Mais recurso. Mais recurso de onde? Do governo federal. Isso eu já sei. Pois pronto, é mais recurso para poder investir na segurança. Então na sua mente hoje, para eu entender, Manuel Gomes, de uma vez por todas, o que o cara precisa ter de diferencial para ser um deputado federal? A partir de ter uma humildade e conquistar o povão e chegar lá, né? Isso aí que é o diferencial, é isso. Se a pessoa não tiver humildade nem conquistar o povo, não chega lá. Então você é um cara que tem o povo na mão, você vai conquistar o povo. Eu tenho o povo na mão, quero conquistar o povo e em Deus em primeiro lugar, para ver se consegue chegar lá, porque não é fácil não, o negócio é difícil, mas com Deus e o povão abraçando, chega. Então essa é a oportunidade que você vai olhar pro povo. Olha, mostra aí, mídia. Você vai olhar pro povo, é a hora de você conquistar o povo. Fala de fato o que você vai fazer pelo Brasil aí. Eu quero fazer muitas coisas para o Brasil, muitas coisas que não tá com o pessoal estão reclamando, mais saúde pro pessoal, que o pessoal estão cobrando demais, que a saúde tá fraca, então vamos combater atrás desse projeto da saúde em primeiro lugar e da segurança também. Vamos correr atrás. Então tamo aí, ó, com o Manuel Gomes, a revolução da política no Brasil. Deixa eu ver só um negócio aqui, até onde eu vou. Eu vou até ali. Aí, de um lado tem essa turma, né? Aí volta pra direita. A preocupação do Brasil é a família Bolsonaro. Você tem a turma do boleto, corpo mole e bolso cheio. Você tem os Manuel Gomes da vida. Você tem o Centrão, você tem o PT. Mas qual o problema? Filho usa Jair Bolsonaro na urna em Santa Catarina. Qual é o nome dele, gente? Jair, né? O filho usa o próprio nome na urna. Mas acho que colocar assim, né? Deputado usa o próprio nome na urna, as pessoas vão estar... Por que isso é uma notícia? Declara 187 mil em bens e não informa orientação sexual. Ih, rapaz. O Jair Renan, de comedor do condomínio, tá me decepcionando, viu? Virou Delo. É Delo agora. Ele agora tá cortando por dois lados. Brincadeira. Aí o Carlos comenta, né? Jair Renan Bolsonaro faz o registro de candidatura a deputado federal com o nome dele mesmo. E a imprensa, os permitidos e toda a engrenagem da democracia inabalável começaram a questionar, né, o fato. Então surgem uns malandrinhos, trabalhando só para 2030, espalhando haver chances de se colocarem como a direita autorizada pela organização. Bater nesta tecla é mais uma tremenda desonestidade com o povo pensando somente no próprio umbigo. Como falei, repito, essa gente é pior que o PT. Aí você vê, né? Uns têm milhões. O Jair Renan não tá apostando direito na Selic, viu? Tem que apostar mais na Selic, na renda fixa. E o outro irmão? Caixa leva a leilão apartamento de Eduardo Bolsonaro no Rio. Imóvel é avaliado em mais de 1 milhão, teve atraso do pagamento das parcelas do financiamento. O lance inicial foi definido em cerca de 644 mil. Beleza. Aí pra você entender o caso, né? O que é que tá acontecendo, rapaz? Ano passado, o apartamento de Eduardo também sofreu uma restrição judicial. No período terceiro determinou o bloqueio de bens do Eduardo, no âmbito da investigação sobre suposta atuação do ex-deputado para pressionar os Estados Unidos a aplicar sanções contra o Brasil. Então, basicamente assim, o Estado, através da justiça, tomou tudo que era do Eduardo. Você vai sequestrar os teus bens. Vamos sequestrar os teus bens. Essa era a mansão do Eduardo, ó. Olha a mansão aí. A Folha de São Paulo foi atrás de uma foto. Esse é o apartamento. Avaliado em mais de 1 milhão. Não me parece ser uma mansão, né? Aí a fachada do prédio. Bolsonaro foi deputado por 27 anos, se eu não me engano, antes de se eleger presidente. Bolsonaro era burro, viu?
Burro, burro. As únicas notícias ligadas a dinheiro e Bolsonaro, ele devolvendo o dinheiro. Burro, viu? Os meninos mal chegou na política, já estão fazendo milhões em cima do movimento que Bolsonaro criou. Porque Bolsonaro é uma máquina de fazer dinheiro. Todos os canais de direita, inclusive o meu, só existem e só conseguem fazer disso um trabalho para pagar suas contas por conta de Bolsonaro. Não é por conta de nenhum movimento encabeçado pelo Partido Novo. Os cursos que essas pessoas adoram vender é por causa de Bolsonaro também. Mas né? Mas tá aí. Esse é o tratamento aí. Essas são as notícias lidando com o dinheiro dos Bolsonaros. E lidando com a turma do corpo mole e bolso cheio. Aí você entende aí, né? O que é que tá acontecendo nesse país. Eu queria comentar mais uma coisa, mas essa ia demorar. Eu quero pegar uma nota que abrir muita discussão sobre burocracia no Brasil e agência reguladora. Pra gente falar, né? Será que o Manuel Gomes vai conseguir lidar com um projeto como esse? Mas tá aí. Esse é o Brasil. De um lado, Lulinha, meu Deus. Do outro lado, Eduardo, né? Tendo seu bem basicamente sequestrado. Bolsonaro tá sequestrado, né? Tá em cativeiro, não pode ver os próprios filhos no dia do pai. Enquanto presos estão aí ganhando saidão. A decisão é agora, em outubro. Pelo amor de Deus, né? Trabalhem todo santo dia, gente. Cada voto conta. Cada voto conta. Se conseguir converter um petista, é milagre. Se não, faz o isentão sair de casa para votar. Vamos tentar reduzir a abstenção esse ano, tirar o Lula no primeiro turno. O Brasil não aguenta mais. No mais, eu vou mandar esse vídeo do lado do Manuel Gomes, né? Se tu quiser mostrar para as pessoas, fala, bicho, olha o que tá acontecendo, sabe? Até quando a gente vai continuar de braço cruzado, achando que a política não pode piorar? É pior que o Tiririca, gente.